Meus amigos, a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul acende um alerta sobre a saúde mental de profissionais e voluntários que atuam no salvamento. Muitos se doam ao máximo e sequer se preocupam com a própria saúde. E aí chega o que eles chamam de exaustão mental. Sobre esse assunto e também sobre como os gaúchos vão lidar com o trauma do que vivem, a gente conversa agora com a psicóloga Ana Paula Abreu Machado. Ana, muito boa tarde, obrigado por você atender a Rádio Itatiaia. Você sabe que no sábado eu conversei com um senhor aqui que esteve no Rio Grande do Sul e ele participou do resgate. Quando eu comecei a falar com ele, ele começou a se emocionar e a chorar ao vivo aqui. Ficou claro que ele viveu um grande trauma. Como lidar com esse trauma no momento em que eu estou ajudando outras pessoas como socorrista? Boa tarde, William. Vou pedir a senhora falar bem pertinho do microfone. Obrigado, doutora. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, né? E falando, né, dessa situação tão complicada e triste. E em relação ao trauma, né? O trauma, ele não é só considerado trauma para aquela pessoa que está ali diretamente vivenciando a situação no Sul, mas também para o voluntário, para os socorristas, os profissionais de saúde e para quem está em casa, né, sendo exposto diariamente a imagens tão tristes dessa tragédia, né? E o trauma, ele sobrecarrega física, emocional, a nossa capacidade de lidar com a experiência fica comprometida. É uma situação, né, nos moldes de uma guerra. E por falar nisso, nesses momentos é possível ver o que eles chamam síndrome do super-herói ou síndrome do salvador. Sim. É isso? É isso. O que acontece com a mente humana quando eu abro mão da minha vida pessoal e me dedico a uma causa dessa e me exponho a uma situação de risco para poder salvar o outro? É uma situação, é uma compaixão, é uma vontade de ajudar tão grande, né? De ao lidar, ao ver o sofrimento, a dor do outro, que a pessoa abre mão das próprias necessidades básicas de dormir, de se alimentar, até de se higienizar. Ela se sente, né, é um sentimento de pertencimento tão grande ali naquela situação, a vontade de fazer além do que é possível, né? E ela abre mão de si mesma. Mas então existe algum componente químico ou algum tipo de reação que desperta isso no ser humano? Adrenalina. É adrenalina, é isso? Adrenalina. É a compaixão, a comoção e uma adrenalina tão grande naquele momento de estresse que a pessoa não sabe há quantas horas ela está ali. Tem relatos de pessoas há 2, 3 dias sem dormir, sem se alimentar, que chega em casa e vai perceber um machucado, não vi a hora passar, eu não consigo sair daqui. E é um sofrimento muito grande, né? Essa questão da síndrome do super-herói, do salvador, que leva a um outro fator, que é a compaixão, a fadiga por compaixão, ou também chamada do custo de cuidar, que é uma sobrecarga física e emocional muito grande de estar ali lidando diariamente com esse sofrimento. E o que acontece com o fim desse enfrentamento? Bom, eu atuei socorrendo as pessoas e, acabou agora, né? Eu preciso voltar para minha casa. Qual pode ser o resultado disso na mente humana? Olha, infelizmente, o depois é muito preocupante, né? Porque naquele momento ali da comoção, do olho do furacão, né, as pessoas estão preocupadas ali com a sobrevivência, em resgatar os outros. E aí o trauma é um fator, né, que a gente vê que depois de algum tempo, quando as coisas têm uma melhora, é que as pessoas precisam desse cuidado emocional imediato, na medida do possível, né, os primeiros socorros psicológicos, naquilo que é possível fazer nesse momento, mas também no depois, quando as coisas se assentam um pouco e os sintomas aparecem, né? E tem uma fala que o tempo cura, o tempo não cura. Muitas vezes ele piora, porque é só depois que você sai desse olho do furacão, daquele momento ali grave, é que você pode olhar para você mesmo, para as suas emoções e
os sintomas aparecem. E precisa entender que em alguns momentos você precisa de ajuda e não consegue dar conta disso sozinho. Inclusive, a senhora faz parte de um grupo de voluntários que já estão montando, se organizando para justamente atender as pessoas que estão nesse enfrentamento à tragédia, ou as pessoas que estão sofrendo no dia a dia porque perderam as suas casas. É um grupo nacional de psicólogos, terapeutas que vão atender a essa população? Sim. É um grupo nacional. Num sábado passado, eu estava com quase 70 profissionais numa formação de emergência assim, online, e a grande maioria, 90% do Sul, que vão poder fazer esse atendimento presencial, emergencial, desses primeiros socorros psicológicos. E, num segundo momento, quando as coisas se ajeitarem um pouco, trabalhar com grupos, com famílias e atendimento individual, com técnicas, com comprovação científica do manejo do trauma, sim, com evidências, terapias de reprocessamento. Porque grandes feridas serão abertas. Estão abertas já, né, doutora? Estão abertas. E o que é que a gente tem falado, principalmente para os voluntários, para os profissionais, os cuidadores que estão lá no dia a dia? Descansem, revezem os turnos, né? Porque senão ninguém aguenta. Aquela ideia do avião. Primeiro coloca a máscara para depois ajudar o outro. Sim. Se cuidar para cuidar do outro. Nós conversamos com a psicóloga Ana Paula Abril Machado. Doutora, obrigado pelo bate-papo, pelos seus esclarecimentos aqui, pelo conhecimento, tá bom? Foi um prazer. Muito obrigado. Espero ver mais a senhora aqui no Itatiaia agora.